Judite, então, o que é que vamos partilhar hoje? Bom, hoje, e depois de pensarmos muito como é que íamos reabrir este ano e qual era o modelo e com que frequência, pensámos aqui neste tema muito seriamente e também fruto do trabalho que temos feito nesta época, aliás, desde que começámos o primeiro episódio da primeira série, já lá vão uns meses, desde março, não é? Já vai fazer março um ano. Nem quer lembrar. E, portanto, desde essa altura que temos reunido, estamos muito atentas àquilo que se passa no mercado, neste âmbito dos negócios, do cliente, do perfil do atendedor, do profissional hoje atual, e temos reunido muita informação, quer do mundo académico, quer do mundo empresarial. Temos investigação. Sim, temos recebido e recebemos muitíssimo, fazemos parte de alguns grupos, temos recebido muita informação e alguma muito valiosa que nos tem ajudado efetivamente nas nossas práticas do nosso trabalho diário. E hoje escolhemos para partilhar convosco um estudo da KPMG de julho de 2020 que nos traz aqui informação muito interessante relativamente ao novo perfil do consumidor, a estas novas tendências, o que é que o Covid trouxe como novos hábitos, novos valores que os clientes esperam das companhias, e traz-nos algumas pistas de quais as competências que os profissionais devem ter, quais são as competências que as empresas devem ser capazes de oferecer, de disponibilizar a este novo consumidor. Isso e foi mesmo. por aí que nós decidimos começar algumas dessas competências. Portanto, nas nossas próximas lives, Judite, alinhando, nós vamos partilhar convosco as competências do profissional da relação com o cliente, que são as mais impactantes, e da relação da marca com o mercado e com os clientes, como é óbvio, que são as mais impactantes e as mais valorizadas pelo novo cliente que surgiu pós-era Covid. Portanto, este estudo reporta, como dizia a Judite, a junho do ano passado, já com esta transição feita das mudanças que as circunstâncias impactaram, quer nos negócios, quer na sociedade, quer no mundo em geral, e efetivamente veio identificar que o consumidor habitual teve claramente aqui uma transformação no seu modelo e nas suas características pessoais. E uma coisa que é mencionada é que este cliente aumentou claramente as suas expectativas em relação a qualquer produto e serviço, portanto, as expectativas aumentaram e os hábitos de consumo também se alteraram devido a este foco claro que o Covid trouxe nas questões da segurança e da saúde. Portanto, isto veio claramente trazer aqui uma transformação muito dinâmica em todas as outras áreas de negócio e de consumo. Portanto, o que é que este cliente começou a valorizar mais? Primeiro, a qualidade da experiência que é proporcionada numa venda de um produto ou na compra de um serviço. A experiência vivenciada passou a ter um papel cada vez mais importante, já o tinha, mas ainda mais reforçado depois desta mudança contextual e circunstancial que o mundo inteiro está a viver. Portanto, este foi um fator-chave. Certo. 63% dos consumidores falam que valorizam cada vez mais o valor que é proporcionado pela marca, pelo produto ou pelo serviço na diferenciação face àquilo que existe no mercado. O valor que o produto ou o serviço proporciona. 79% são dados interessantes dos consumidores estão preocupados com a situação económica global que nós estamos a atravessar. 98% dos consumidores estão preocupados com a segurança dos seus dados pessoais. Esta exposição com a globalização e com o online, não é? Sem Hoje dúvida. pomos os nossos dados e aceitamos tudo porque fazemos as nossas compras online, não é? Passamos a viver, é cada vez mais importante o que diz às empresas que elas têm pôr um foco claríssimo aqui. Isso. 56% dos consumidores valorizam as práticas de uma organização cada vez mais, portanto mais de metade, ao nível das suas políticas ambientais e das suas políticas sociais. Okay? E uma coisa maravilhosa, 90% dos consumidores estão disponíveis para pagar mais sobre um produto ou por um serviço em função da ética revelada pela organização e pela empresa. É curioso como isso se revela nesta altura, não é? Sem dúvida nenhuma.
esta questão da segurança dos dados, da ética, fruto de tudo isto que estamos a passar, que aproximou o mundo e as pessoas do mundo inteiro de uma forma completamente diferenciadora, isto vem colocar aqui o foco naquilo que são, de facto, os valores mais poderosos em termos humanos, que também estão aqui muito presentes, por tudo aquilo que estamos a pensar coletivamente. Certo. Ok. O que nos leva para o último valor que queremos partilhar convosco e para vos trazer o tema de hoje. 90% dos consumidores valorizam, o que mais valorizam numa marca é a sua capacidade de resolver problemas. É curioso, não é? Olha, que é um número, 90%, é uma cena que é claramente espetacular. O que é que isto trará de novo? Para as competências, não é? Para as competências e no antes do Covid. O que é que isto tem de novo? Isto é uma tendência, isto é o quê? A capacidade de resolver as coisas, os problemas, as situações. Capacidade de solucionar, de resolver, não é? Precisamente. Porque antes já existia, mas se calhar agora tem um peso, se calhar ainda maior, digo eu. Porquê que será que esta questão agora aparece na capacidade de resolver problemas? Eu não sei muito bem, aliás, eu acho que isto é um valor, uma competência que já é herdada, já vem muito lá de trás. Claro. As empresas antes do Covid já eram muito valorizadas pela capacidade, pela competência que tinham em resolver problemas. Eu acho que hoje as pessoas estão mais sensíveis a estes temas, dado esta importância da ética, do valor das coisas. Hoje nós valorizamos mais qualquer coisa que nos seja oferecida, nós damos mais valor a pequenas coisas, não é? Nós damos mais valor a uma resposta rápida, porque nós sabemos que provavelmente vamos esperar mais, portanto, se me é respondido mais rapidamente, eu valorizo mais um fator que antes do Covid eu não dava tanto valor. Portanto, na verdade, aqui a capacidade de resolver problemas é uma competência que ganha um impacto muito maior nos negócios depois do Covid, dado este novo contexto e esta nova complicação que esta realidade trouxe ao mundo dos negócios. Como é que isto... Eu acredito, Judite, que isto também tem muito a ver, não só para esta valorização de todos estes fatores que mencionavas, mas porque o cliente pós-Covid, eu acredito que também é menos paciente face à capacidade de resolução das marcas e das empresas. Ou seja, como aumentou claramente as suas expectativas face ao valor que é entregue no produto e no serviço, isto também revela se aumentou a expectativa, o meu grau de tolerância face à falha, que antes vivia num mundo tão mais fluido e até se aguentava algum bocadinho, algum deslize, alguma má prática. Agora, com este contexto, eu acho que isto ficou mais assente também fruto desta questão. Não sei se concordas, é o aumentar da expectativa e com isto baixar também da tolerância face à ausência de rigor, à ausência de eficácia e à ausência de resposta. Concordo absolutamente. E acrescento, isto já é uma opinião nada fundamentada neste estudo, é uma opinião minha. Eu acho que esta intolerância que nós estamos a viver hoje, quer enquanto clientes, quer enquanto fornecedores, que nós percebemos que os clientes dos nossos clientes sentem esta intolerância, resulta muito do cansaço que nós todos temos, estamos a viver. No início da pandemia, no início do confinamento, no início desta dificuldade toda, a nossa tolerância era enorme. Nós tolerávamos estar à espera numa fila, nós tolerávamos ter que esperar na rua enquanto os outros clientes não saíam da loja, nós tolerávamos quase tudo, porque era tudo muito novo, estávamos todos muito assoberbados com estas mudanças. Estes meses todos em confinamento, a termos que nos ajustar com as dificuldades todas associadas do nosso contexto, o teletrabalho, enfim, aqui um conjunto de novas realidades, novas experiências, veio rapidamente desgastar-nos. E eu acho que hoje os clientes não têm paciência para nada, não têm tolerância para nada. É muito comum ouvirmos pessoas a discutirem à entrada de uma loja qualquer porque a vez dele estava primeiro. É muito comum responderem mal quando alguém lhe diz: olha, por favor, coloca a sua máscara. É muito comum nós sentirmos que as pessoas estão completamente irritadas e intolerantes a qualquer coisa. Mas eu acredito claramente que esta é uma consequência da pandemia, que ela nos veio forçar, claro, a prescindir de uma série de liberdades que nos traziam bem-estar, que nos traziam prazer, que nos traziam algum índice de felicidade e que foi reduzido. Estamos todos à procura de ser felizes de uma outra forma, de vivermos alegres de uma outra maneira, mas o que é facto é que o desgaste emocional a que a maior parte de nós foi submetido afetou claramente o nosso perfil enquanto consumidores, porque isto não se aplica só
só na dinâmica do consumidor, nas relações interpessoais, nós notamos que as pessoas também estão muito mais exaustas, muito mais cansadas pelas relações à distância, pelas exigências à distância, pela ausência de partilhas. Portanto, o desgaste emocional reflete-se claramente até ao consumo. Eu acredito que isso seja uma evidência clara de tudo o que está a acontecer, sem dúvida. Portanto, esta competência que as empresas devem conseguir implementar para responder a esta intolerância cada vez maior aos clientes é determinante, que é esta tal resolução. Capacidade de resolução e de solução. Como é que isto se pode aqui tangibilizar de alguma maneira? O que é isto da resolução? Bom, o estudo dá-nos algumas pistas bem giras. Na verdade, há uma delas que diz tornar uma experiência normal, uma experiência pobre, comum, numa experiência única. Como é que nós, em cada momento, em cada contexto do nosso negócio, podemos transformar uma experiência normal, que era a esperada, que era a comum, numa experiência única? Como? Pensem nisto. E isto é que é, na verdade, a capacidade de inovar, a capacidade de criar. Verdade. Não pensem em grandes estratégias, não pensem em grandes... se eu tivesse 1 milhão, eu fazia... Não pensem naquilo que são os recursos que vocês não têm. Claro, que estão fora de nós, não é? Acima de tudo, aliás, até porque o estudo nos indica claramente que o cliente, cada vez, este cliente pós-Covid, valoriza muito o valor associado ao serviço ou ao produto. E o valor tem muito a ver, voltamos à velha questão, Exato. à relação que nós, que o negócio e que a marca, que as pessoas estabelecem umas com as outras. Portanto, esta capacidade de resolução... agora... Desculpa, Farina. Não tem mal. Esta capacidade de resolução, como eu dizias, que é tornar uma experiência comum, corriqueira, numa coisa mágica, é algo que está ao nosso dispor enquanto pessoas que contactamos e tocamos em outras pessoas. Portanto, eu estou-me a lembrar de um exemplo que um dia destes alguém, cliente nosso, partilhava numa experiência que é um serviço público, vejam bem, a expectativa no serviço público é ainda mais baixa. E não há concorrência, não é? Exato. E alguém nos dizia que tem a certeza absoluta que aquela cliente ficou fã, que transformou uma experiência normal numa experiência única, que a senhora estava-se a sentir um bocado cansada de ter estado à espera lá fora muito tempo, e quando chegou uma colega lhe ofereceu um copo de água e lhe ofereceu uma cadeira para sentar. E este ato tão generoso, tão simples, marcou profundamente aquela senhora, que ela simplesmente não esperava. Eu creio que é um bom exemplo. Exatamente. E, aliás, o quadro dela que ela partilhava era um desgaste emocional muito grande, fruto de dificuldades financeiras, inclusive, que estava a passar. Exato. E, portanto, com uma pessoa com uma situação de uma pressão enorme sobre ela. E o gesto deste profissional fez com que uma coisa que era absolutamente desagradável, que era negociar valores de pagamento e estas questões todas, se tivesse tornado num momento, numa experiência única devido à posição que o profissional da relação com o cliente teve nesta circunstância. Portanto, e às vezes é um bom exemplo, como nós podemos, numa coisa simples, atos simples, às vezes a forma como olhamos, às vezes uma palavra que nós dizemos, pode de facto transformar uma experiência pobre, que era normal, comum, numa experiência de facto única, marcante. E aqui entram alguns pontos e nós vamos partilhá-los convosco, que é a pergunta que todos vocês devem estar a fazer: como é que nós vamos imprimir para o meu negócio, ou como é que eu vou imprimir esta grande competência que eu tenho que revelar na minha interação com o cliente, como é que eu vou imprimir isso naquilo que eu faço todos os dias, como é que eu posso validar isto para trabalhar estas competências. Pois bem, vamos deixar aqui algumas partilhas que entendemos que são importantes. Uma delas que eu gosto particularmente é conquistar o nosso interlocutor através da capacidade de imprimir urgência na resolução à resposta que eu quero entregar ao cliente. Ou seja, colocar e imprimir urgência em tudo aquilo que fazemos para entregar ao cliente com este sentido rápido. Não é dizer assim, tenho aqui um pedido, mas ainda tenho 3 dias para responder, não é? O nosso prazo é X. Não, tenho aqui um pedido que eu até percebo que é um pedido diferente, que há aqui uma especificidade diferente, porque eu estou de facto envolvida naquele processo. Então eu vou responder agora e vai passar por cima de todos, porque este, na verdade, eu percebi que era urgente. E fazer isto em tudo que fazemos, imprimir o sentido de urgência. Aliás, esta é uma máxima grande do Sr. Peter Drucker, é imprimir o sentido de urgência naquilo que tens para fazer. Faz bem e faz depressa, porque isso é muito importante. Outra questão e isto acontece muito no e-commerce, no comércio online, que é manter o cliente
a acompanhar todo o Informado. decurso do processo, informado durante todo o decurso do processo. É muito importante. E no e-commerce isto tem, como dizias, tem um papel fundamental, porque Sim. eu comprei a alguém, ainda por cima se calhar não vi a cara, não vi o Yep. rosto, ter o controle do processo, darem-me acesso ao controle do processo, diminui muito os meus níveis de stress e aumenta a minha confiança na marca. Portanto, é muito importante darem este feedback do processo. Já viste, Judite, que isto está tão conectado novamente com as emoções, a necessidade que este novo consumidor tem de sentir controle e segurança. É que isto é maravilhoso. Nós estamos a passar por uma época tão desgastante e lembrem-se o que é que neste momento vos assola emocionalmente. É, é satisfazer a minha necessidade de sentir controle, de me sentir seguro. Isto é fundamental neste contexto. Como é que as marcas, como é que os profissionais podem dar isto? Com coisas simples como esta. E estamos a falar de uma necessidade tão maior e tão grande. Certo. Tu há pouco falavas no sentido de urgência em tudo o que se faz. Sim. Sabes que há um ponto essencial que o estudo deixa como pista, que é, se não tens uma solução imediata, arranja uma temporária enquanto a solução definitiva não é imediata. Exato. Se não tens uma solução definitiva, arranja uma temporária enquanto não tens a definitiva fechada. Exato. Isto dá aqui um reforço ao sentido de urgência. Não fiques aí com a coisa à espera que tenhas as situações ideais ou que o processo seja concluído. Pois, agora não podemos, pois, tem que esperar. Não dá, isto não dá. Certo. Se não tens a definitiva, arranja uma temporária. Isto é muito desafiador. Porque é o foco na resolução. Já viste bem? Isto é muito interessante. Resolve. Não podes fazer tudo agora, mas o que é que podes fazer já? Exato. Não podes fazer tudo. Ok, não podes dar esta resposta de consultoria a esta empresa agora, mas o que é que podes o que é que podes dar até lá que me ajude a satisfazer esta necessidade de consulta ou de ação? O que é que podes proporcionar? Podes-me fazer chegar alguma informação? Podes fazer-me chegar algumas ferramentas? Entretanto, isto é muito importante. Ou seja, se não consegues entregar já a solução definitiva, cria uma solução temporária. Parece-me muito bem. É porque isto dá aqui foco ao resolver. Outra coisa interessante, que também já vem lá de trás, nós fartávamos de dizer isto aos nossos clientes, é: se falhar, peça desculpa. Peça desculpa verdadeiramente sincera. Peça uma desculpa lá do fundo, genuinamente. Genuína, não é? É o pedir desculpa quando a coisa corre mal. Exato. Que às vezes não temos esse cuidado, é justificar o nosso erro, a nossa falha, mas esquecemos do melhor do processo, que é a relação, que é a outra pessoa que está de lado de lá, e muitas das vezes não temos esta sensibilidade para pedir desculpa por uma falha que é nossa. Olha, queremos pedir as nossas sinceras desculpas. Às vezes nem é preciso estarmos aqui a procurar a razão, já explicámos isto várias vezes. Não se preocupem com a razão. Às vezes basta pedir desculpa por termos feito parte de uma situação que levou o cliente àquela situação. Eu não estou a assumir, eu disse: olha, eu peço-lhe muita desculpa, Florinda, porque de facto custa-me imenso que esteja a viver esta situação, não queria nada, portanto desculpe-me se de alguma maneira eu fiz chegar aqui. É fazer parte do processo. Se eu fiz parte, então peça verdadeiramente desculpa. E muitas vezes os clientes só querem mesmo pedir desculpa. É verdade, nada, não querem mais do que isto. E depois há uma que eu também adoro e que está muito alinhada com aquilo que nós também já partilhávamos com o nosso público maravilhoso, e que é pressupor sempre a inocência do cliente. Eu acho isto eu amo, esta é maravilhosa. Porque, na verdade, ela vem corroborar aquilo que nós já acreditamos antes do Covid. Nós temos esta política, esta cultura, esta crença de que todos os clientes são boas pessoas. E presumir que há aqui uma inocência no cliente ajuda-me a resolver bem. Eu não tenho que julgar ninguém, não é? E o pressupor que são boas pessoas não quer dizer que nós estejamos arrotulados como boas pessoas. Isto serve, é em modelo mental para eu levar o melhor de mim quando vou para lá. Não estamos a dizer, algumas pessoas dizem: calma lá, que nem todos são boas pessoas. Aquela máxima que às vezes ouvimos: calma lá, que nem toda a gente é boa pessoa. Mas se eu resolver com esse pressuposto, ele vai ser apanhado sozinho. Não, e eu nunca vou entregar o meu melhor se eu não tiver este princípio por trás. Portanto, presumir a inocência do cliente, mesmo quando o cliente vai reclamar, mesmo quando ele vai fazer exigências que não são corretas, pressupor sempre a inocência do cliente e dizer: com certeza, diga-me em que é que eu posso ajudar. Esta disponibilidade que pressupõe eu acreditar que o cliente é inocente é maravilhosa para estabelecer uma relação de qualidade, para entregar valor na relação. Não é? E, portanto, é aqui uma competência que nos deixa a nós muito felizes, porque, na verdade, não é assim uma coisa muito nova. Há aqui alguns fatores que são tidos como muito mais relevantes agora, dado este novo perfil
destas pessoas que vivem depois desta pandemia que nos assolou. Mas na verdade não é muita coisa de nova. Nós temos é que estar atentos porque o cliente dá mais importância, valoriza dá mais valor muito mais, a esta nenhuma competência. Ai, desculpa, não vamos chatear mais as pessoas. Não. Vamos só sublinhar o nosso cliente atual, que mudou e que se transformou com tudo isto que aconteceu, ninguém vai ficar igual, não é? Vamos todos, como se costuma dizer, com o novo normal. Nada vai ficar igual, porque uma experiência nunca deixa uma pessoa na ausência de a ter vivido, não é? A partir do momento em que interagimos com uma experiência, tornamos-nos pessoas diferentes, e esta dinâmica do Covid veio transformar o mundo. A questão é, não esqueçam, levem isto para os vossos processos, que o cliente hoje, e estamos a falar de clientes externos, consumidores de produto e de serviço, marcas, e estamos a falar das pessoas enquanto pessoas. O cliente hoje valoriza muito a capacidade de resolução e de solução. Resolução e solução. Já me basta o Covid, para o qual eu não tenho resolução nem solução. No resto, por favor, é o que o cliente pede, dê-me segurança e algum controle naquilo que eu vou fazendo na interação convosco. E isto é fundamental. As organizações querem segurança e controle, as pessoas querem segurança e controle, o mercado quer segurança. Nós queremos todos. Okay? Portanto, esta nossa capacidade de alimentar isto é fundamental. Certo. Portanto, tomem nota, fiquem atentos. Resolução como uma competência na era pós-Covid. Chave para a vossa marca, para os vossos processos, para a vossa entrega. Portanto, fica aqui na resolução. Partilharemos as próximas nas nossas próximas lives. Portanto, encontramos-nos aqui na primeira quinta-feira de março. Parece tanto tempo, já estou a deprimir. Não, passa num instantinho, vais ver quando estiveres. Ok, na primeira quinta-feira de março voltamos cá, porque temos 6 competências-chave para partilhar convosco. Hoje dito, não é muito tempo. Isto vai durar meio ano. Mas vamos fazer isto no instante. Epá, eu já estou com água na boca, sabe tão bem estar aqui deste lado a conversar convosco. E portanto, primeira quinta-feira de março estamos novamente aqui, vamos continuar a aprofundar estas competências e vamos partilhar estas 6 competências-chave convosco, ok? Isso mesmo. Portanto, foi um gosto. Beijos. Fiquem bem. Até para o mês que vem. Não é até para a semana, até para o mês que vem. Beijos. Fiquem bem, bom trabalho. Tchau, tchau.